Fala pessoal, beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu tenho 22 anos, sou músico baterista. Esse vídeo está sendo através do projeto de lei Aldir Blanc, em parceria com a Secretaria de Cultura da cidade de Quissamã. Eu quero contar um pouco de quem eu sou, um pouco da minha história. Como eu disse, né, eu tenho 22 anos, meu nome é Arthur. Atualmente eu faço curso de licenciatura em música no IF Campos Guarulhos, na cidade de Campos dos Goytacazes, cidade vizinha de Quissamã. E o meu interesse pela música começou desde muito novo, venho de uma família de músicos, os meus tios são músicos, toda a minha família é envolvida com música. E desde muito novo, meu tio começou a me dar aula de bateria dentro de casa, na igreja. Iniciei na bateria aos 8 anos de idade e ao longo da vida fui pegando cada vez mais gosto pelo instrumento, pela música. Até que aos 18 anos eu me interessei em me aprofundar um pouco mais, me tornar um profissional da área. E surgiu a oportunidade de fazer o vestibular para a Faculdade de Música, em Campos. Fui aprovado no vestibular, para minha felicidade. Através da faculdade eu consegui diversos trabalhos na área, consegui trabalhar numa clínica, na cidade de Campos mesmo. E nessa clínica eu fazia oficina de música com os pacientes, eram pacientes que dependentes químicos e tudo mais. Toquei com alguns artistas da região, principalmente na cidade de Quissamã. Consegui me envolver dentro da cidade, toquei com os principais artistas da cidade. Em Campos dos Goytacazes também toquei com o artista influente, que fazia muito carnaval, esses blocos que acontecem. E estava tocando numa banda baile na cidade de Campos, que fazia muita formatura, festa de casamento e tudo mais. Mas enfim, indo um pouco para o vídeo, esse vídeo vai ser um vídeo aula que eu vou estar ensinando o ritmo de pop rock, que é um ritmo muito influente, né? Qualquer pessoa já escutou um pop rock na vida, e vai ser bem iniciante. Eu vou estar começando explicando desde o princípio, bem devagarinho, bem do começo, passo a passo, e vamos ao que interessa, vamos praticar, né? O ritmo de pop rock, o chimbal ou hi-hat, que é essa peça da bateria, vai estar sempre em colcheia, ou seja, são 2 toques por tempo. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou executar aqui na bateria. Ficaria mais ou menos assim. A caixa entraria no tempo 2 e no tempo 4. Primeiro eu vou fazer junto com o chimbal para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A peça, o bumbo, que é essa peça um pouco maior, serão feitas 4 levadas, vou estar passando 4 exercícios, são variações do pop rock. E o bumbo ele vai estar entrando não só no tempo 1 ou no tempo 2, como ficou um padrão para a caixa, que vai entrar no tempo 2 e no tempo 4, e o chimbal sempre em colcheia. O bumbo ele vai estar variando, ele pode entrar no tempo 1, no tempo 2, ele pode aparecer como colcheia, enfim. O ideal é que se treine com um metrônomo, para o exercício ser um pouco mais eficaz, que você vai ter ali o BPM sempre naquele beat, você vai ter que seguir aquela linha. Isso vai treinar um pouco da sua coordenação, da sua noção de tempo. E o ideal é que se treine primeiro separado, as peças separadas. Primeiro você vai fazer o chimbal, depois você vai fazer a caixa, depois você vai fazer o bumbo, depois o chimbal e a caixa, depois o chimbal e o bumbo. Vou dar um exemplo simples do que seria mais ou menos um pop rock, iniciando só com o chimbal, por exemplo, em colcheia. Ficaria só o chimbal agora. Agora com a caixa. Bumbo. Esse bumbo pode variar, por exemplo, com 2 toques, ou um toque aqui e 2 no segundo tempo. Um exemplo mais prático. Dependendo da dinâmica da música, você pode não só usar o chimbal, como você pode usar também o condução, porque você pode ter uma parte que tem mais intensidade, que você quer explorar um pouco um outro prato. Você usaria a colcheia que você está usando no chimbal, só que no prato de condução, que ficaria mais ou menos assim.
ou se você quisesse dar um pouco mais de sabor usando o próprio chimbal, para não ficar esse negócio muito monótono de só o chimbal fechado o tempo todo, conduzindo somente dessa forma, você pode, por exemplo, abrir o chimbal em alguns momentos para dar um pouco mais de dinâmica, dar um pouco mais de sabor àquilo que você está fazendo. É claro que para usar esse chimbal abrindo em alguns momentos, você tem que respeitar a dinâmica do que a música está pedindo, respeitar aquele momento, né? Porque pode ser que o chimbal aberto não se encaixe um pouco na dinâmica daquele momento da música. Então tudo isso aí ao longo do tempo vai se adquirindo, pegando um pouco mais de experiência, você vai saber encaixar um chimbal aberto ou mudar para o condução, mas sempre mantendo a colcheia. Enfim. Agora nós vamos praticar os exercícios. Vou estar passando 4 exercícios e os 4 serão feitos num andamento mais lento a primeira vez, aí na segunda vez aumentaria um pouco o BPM e na última vez um pouco mais rápido. Então será a primeira vez em 60 BPMs, a segunda vez em 80 BPMs e a terceira vez em 100 BPMs. Vamos começar bem lentinho para ficar um pouco mais fácil de ir treinando e tudo mais, treinando a coordenação motora para depois ganhar um pouco mais de velocidade, sem pressa. Aos poucos isso aí vai começar a rolar aos poucos. Enfim, vamos à primeira levada agora. Então, pessoal, vamos à primeira levada. Lembrando que eu vou fazer sempre num andamento mais devagar, vou começar bem devagar, com 60 BPM, depois a gente vai pular para 80 BPM e depois para 100 BPM. Vamos começar agora com 60 BPM. O ideal é que se treine com um metrônomo para o exercício ficar um pouco mais eficaz e de início é bem lentinho mesmo, começar bem devagar até ter segurança para ir aumentando o BPM. Agora nós vamos tentar fazer com 80 BPM. Vamos lá. Agora nós vamos fazer com 100 BPM, colocar um pouco mais de velocidade e vamos ver como é que fica. É possível perceber que quando a gente chega nos 100 BPM, o ritmo ganha um pouco mais de forma, fica um pouco mais encorpado e é isso. Agora vamos à segunda levada, novamente seguindo o mesmo padrão de andamento, 60 BPM, 80 BPM e 100 BPM. Vamos à segunda levada. Agora vamos repetir a mesma levada, no andamento um pouco mais rápido, 80 BPM.
Agora vamos a 100 BPM, a mesma levada. Foi a segunda levada, e repare que com esse ritmo você já consegue tocar diversas músicas, seja no pop rock, até mesmo dentro da igreja você já consegue executar algumas músicas com esse ritmo. Agora vamos à terceira levada, novamente em 60 BPM para iniciar. Agora em 80 BPM a mesma levada. Agora a mesma levada em 100 BPM. Essa foi a terceira levada. Então, essa será a quarta e última levada. Ela é um pouco mais complexa, mas não é impossível de fazer. Dessa vez o bumbo aparece em colcheia, assim como o chimbal, no tempo 1 e no tempo 3. Eu vou fazer na bateria para ficar um pouco melhor de entender. Vamos lá. Agora vamos fazer esse exercício em 80 BPM para ele ficar um pouco mais interessante. Agora vamos fazer o mesmo exercício em 100 BPM. Foi a quarta e última levada. Então, como eu disse no início, esse vídeo foi uma parceria, é um projeto de lei Aldir Blanc, que abrange o setor de cultura. E aqui eu quero deixar os agradecimentos à prefeita Fátima, que é a prefeita da cidade de Quissamã, do nosso município, a toda a equipe de cultura que teve uma atenção redobrada nesse momento com a gente, que é um momento onde os músicos, onde as pessoas que trabalham com cultura no geral, artesãos, dançarinos, a galera do teatro, enfim, é um momento sensível para a gente, pois está tudo parado, a gente não está conseguindo trabalhar, então
eles tiveram uma atenção redobrada com a gente. Agradecer toda a equipe de cultura que fez reuniões online com a gente. Como a gente não consegue se reunir, né? Fizemos reuniões online para esclarecer todas as dúvidas sobre valor, sobre edital, sobre documentação. Então fica o meu agradecimento à Prefeitura Municipal de Quissamã, a toda a equipe de cultura da cidade também. Valeu, pessoal! Fala, galera, beleza? Então, esse será aqui o nosso segundo vídeo, em parceria com o projeto de lei Aldir Blanc e a toda a Secretaria de Cultura de Quissamã. No primeiro vídeo foi abordado o ritmo de pop, né? Que é um ritmo que é um pouco mais tranquilo de se inicializar na bateria, se familiarizar, começar a conhecer as peças, baqueta, a postura das mãos e tudo mais. E eu escolhi o ritmo de samba para o segundo vídeo por ser um ritmo que está muito influente aqui no Brasil, né? É um ritmo brasileiro, apesar dele ser tocado no mundo todo, é um ritmo que é nosso. E eu acho importante a gente valorizar um pouco do samba, né? Que às vezes é pouco falado, um pouco do contexto geral dele. E por isso eu decidi que o segundo vídeo fosse um samba, por ser um pouquinho mais complexo que o pop, ter algumas outras variações que tornam um pouco mais difícil, não impossível de tocar. Mas é isso, eu vou estar passando a primeira parte, né, de como executar o samba. Vocês vão perceber que algumas coisas são um pouco padrões, assim como no pop tinha um padrão rítmico de chimbal, por exemplo, continuava sempre o chimbal em colcheia e a caixa sempre no 2 e no 4, no tempo 2 e no tempo 4. Vocês vão perceber que aqui no samba o bumbo se mantém contínuo o tempo todo e o chimbal também. Claro que você pode colocar algumas variações de chimbal. Você pode abrir o chimbal ou não, você pode utilizar o aro da caixa ou pode utilizar a pele da caixa mesmo, vai depender de como vai estar a dinâmica da música. E vamos lá, para começar, o bumbo sempre serão dois bumbos, que no pagode e no samba a gente chama de bumbo 2 ou bumbo de 2. Eu vou fazer aqui na prática para ficar um pouco melhor de se entender. O bumbo do samba sempre vai ser isso aqui. O bumbo sempre vai se manter dessa forma. Claro que ele sendo tocado ao vivo com uma banda, vai ter parte que você vai utilizar só um bumbo, vai depender da dinâmica da música, numa parte de estrofe, uma parte um pouco mais baixa, que demanda muito menos da bateria, você pode utilizar um bumbo. Mas, no geral, o samba vai ser utilizado com dois bumbos. Vai ser sempre isso aqui, pelo menos para essas aulas. O chimbal ou hi-hat vai ter um outro padrão que eu vou estar executando aqui, vou fazer ele separadamente do bumbo para ficar um pouco mais fácil de entender. Então vamos lá, o chimbal vai ser isso aqui. Como eu disse, você vai poder abrir ele ou não para dar um pouco mais de swing na música. Mas no geral ele fechado vai ser isso aqui. Um pouco mais devagar. Agora eu vou estar executando o chimbal e o bumbo só para ficar um pouco mais claro. Já vai ganhar um pouco mais de forma, um pouco mais do formato da proposta do samba para a bateria. Vamos lá. O aro da caixa, ou a pele da caixa, como você quiser executar, vocês vão perceber que ele não tem muito esse padrão do bumbo com o padrão do hi-hat. Conforme você vai ganhando confiança, você começa a dominar um pouco do aro da caixa, você vai ver que você pode executar ele no tempo 1, no tempo 1 do primeiro compasso e no tempo 1 do segundo compasso. Conforme você vai ganhando mais confiança ainda, você consegue deslocar ainda mais esse aro de caixa, o que vai dar um pouco mais de swing à sua levada de samba. Mas enfim, é necessário que de começo você comece a treinar pelo menos o bumbo separado. Depois só o hi-hat. Os dois juntos. E depois você vai começar a colocar um pouco do aro da caixa. Aí primeiro você começa com o tempo 1, depois com 1 e com 2, depois você pode deslocar ele para o E do segundo tempo.
enfim, você começa a ganhar um pouco mais de confiança e isso torna um pouco mais da sua levada de samba mais completa, mais densa. E isso vai trazer um pouco mais de swing. Mas enfim, eu vou estar passando agora 4 levadas para serem treinadas separadamente. Claro que a primeira tem um grau de dificuldade um pouco mais abaixo. A última vai ser um pouco mais complexa, mas não é impossível de fazer. Mas o ideal, como eu disse, é que se treine primeiro só o chimbal, só o bumbo, depois o chimbal com o bumbo e a partir daí começar a colocar os outros elementos. Colocar o aro de caixa um pouco mais deslocado, começar a abrir o chimbal para dar um pouco mais de swing. Mas vamos lá, vamos começar devagar. Lembrando que eu sempre vou utilizar cada levada um pouco mais lento, em 60 BPM, e depois ela um pouco mais rápido, em 80 BPM. E como eu disse no outro vídeo, o ideal é que se treine com o metrônomo para ficar um pouco mais compactado, bem certinho, seguindo sempre o BPM, sempre o beat, e isso vai te tornar até um músico melhor futuramente. Então vamos às levadas agora, aos exercícios. Vamos lá. Então, pessoal, esse será o nosso primeiro exercício de samba. Lembrando que eu vou começar sempre bem lentinho e depois a gente vai aumentando o BPM ao longo do exercício. Então, vamos à primeira levada agora, bem lentinho. Agora a gente pode utilizar esse mesmo exercício com 80 BPM. Vamos lá. Agora nós vamos voltar para os 60 BPM, só que agora nós vamos fazer, ao invés do aro da caixa, vamos utilizar mesmo a pele da caixa. Vamos ver como é que fica, que dá uma outra sonoridade. Agora nós vamos fazer utilizando o aro, a pele da caixa mesmo, com 80 BPM. Então, esse foi o nosso primeiro exercício, a nossa primeira levada. Agora vamos fazer a segunda levada, que será um pouquinho diferente. Então, pessoal, essa será a nossa segunda levada, o nosso segundo exercício. Na primeira levada, o aro da caixa estava sendo tocado no primeiro tempo do primeiro compasso. Dessa vez, a caixa será tocada no primeiro tempo do segundo compasso. Vou começar com 60 BPM e vamos ver como é que ficou o exercício. Agora nós vamos repetir esse mesmo exercício com 80 BPM.
Agora nós vamos repetir o exercício, novamente como a gente fez no primeiro exercício. Vamos utilizar agora mesmo a pele da caixa para a gente ver a outra sonoridade que dá. Vamos lá. Agora repetindo novamente com a pele da caixa em 80 BPM. Então esse foi o nosso segundo exercício. Então esse será o nosso terceiro exercício. No primeiro exercício a gente fez a caixa no tempo 1 do primeiro compasso. No segundo exercício a gente fez a caixa no tempo 1 do segundo compasso. E nesse terceiro exercício vai ser a soma do primeiro com o segundo. Nós vamos executar a caixa no tempo 1 do primeiro compasso e no tempo 1 do segundo compasso. Vamos para a prática para ver como é que fica. Vamos começar em 60 BPM novamente. Vamos lá. Repare que agora o ritmo de samba começou a ficar um pouco mais fechado, um pouco mais encorpado. E vamos ver mais rápido como é que fica. Vamos lá. Agora vamos repetir esse mesmo exercício em 60 BPM utilizando a pele da caixa. Vamos lá. Novamente, utilizando a pele da caixa, agora um pouco mais rápido em 80 BPM. Então, esse foi o nosso terceiro exercício. Agora vamos para o próximo. Então, pessoal, vamos à nossa quarta e última levada. Dessa vez será um pouquinho mais complexa, mas não é impossível de fazer, para sair um pouco do óbvio. Nós vamos deslocar um pouquinho agora esse aro de caixa. Vamos fazer o aro de caixa no tempo 1 e no E do tempo 2. Eu vou fazer aqui na prática primeiro, para ficar um pouco mais fácil de entender. E vamos lá, em 60 BPM. Agora vamos para 80 BPM.
Agora, novamente, estaremos utilizando aqui a pele da caixa mesmo e não o aro. Vamos voltar em 60 BPM. Novamente, usando a pele da caixa em 80 BPM. Como eu disse lá no início da aula, repare que o bumbo e o chimbal seguem sempre o mesmo padrão. O bumbo sempre vai continuar. E o chimbal sempre vai continuar. Sempre que colocar os dois, sempre vai ficar isso aqui no samba. O chimbal e o bumbo sempre vai ser esse padrão. Aí o aro da caixa que vai se deslocar, ele pode ser tocado no tempo 1, pode ser tocado no tempo 2, no 1 e no 2, tirar ele do 1 e do 2 e colocar no E do tempo 2, ou no E do tempo 1, e aí o samba vai ganhando um pouco mais de forma, né? Aí você começa a incrementar, pode utilizar ele no 1 e no 2. Pode começar a deslocar ele e para dar um pouco mais de sabor ao samba, ficar um pouco mais swingado, você pode começar a utilizar o chimbal, em vez dele fechado, abrir ele em alguns momentos. Depende de como vai estar a música, em qual parte da música, a dinâmica da música, você pode usar ele um pouco aberto, às vezes. E por aí vai, você pode utilizar ele tanto aberto no tempo 1, no tempo 2, ou só no 1, ou só no 2. Aí fica a critério de você e o andamento da música, a dinâmica da música. Essa foi a nossa quarta e última levada. Então, pessoal, lembrando que, novamente, vou repetir, esse vídeo é uma parceria do projeto de Lei Aldir Blanc, com todo o setor de cultura do município de Quissamã. Novamente, eu deixo aqui meu agradecimento a toda a equipe de cultura de Quissamã, que nos deu uma atenção especial nesse momento de pandemia. Enfim, fizeram reuniões com a gente, nos deram uma atenção em relação ao edital, para que não ficasse nenhuma dúvida. A toda a relação de documentação, enfim, eu quero deixar meu agradecimento aqui na pessoa da nossa prefeita Fátima, do município de Quissamã, e a toda a sua equipe de cultura daqui da cidade. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. E é isso, bons estudos. Valeu, pessoal!